viram aqueles vídeos de pessoas explorando construções abandonadas? Tipo gente que entra em fábricas, hospitais, casas e até túneis e sistemas de esgoto abandonados. Então, existe um nome para esse tipo de hobby e se chama Urban Exploration ou simplesmente Urbex. Sim, é todo um nicho. Essa atividade pode ser bem perigosa por 3 grandes razões. Primeiro, porque muitas dessas construções foram abandonadas há muito tempo e se você entra num lugar desses, pode ser que o teto esteja caindo aos pedaços, que o chão esteja caindo aos pedaços. Então as coisas podem ceder ou você pode se arranhar em algum tipo de viga exposta, pegar tétano. Isso sem falar nas substâncias perigosas que você pode encontrar, principalmente em locais como hospitais ou fábricas antigas, em que você pode entrar em contato com produtos químicos abandonados ou até resíduos biológicos. Isso sem contar a questão legal da coisa, né? Porque muitos desses lugares, apesar de estarem abandonados, ainda são propriedade privada. Então você pode responder legalmente por invasão de propriedade. Mesmo assim, tem muita gente que acha que vale a pena pela aventura da coisa. E as pessoas encontram todo tipo de coisa nessas expedições. Desde uma mala cheia de dinheiro, um cofre com uma literal granada e até coisas mais sinistras como bonecas bizarras, sangue e até marcas de corpos no chão. Mas e se eu te disser que em 2021 um grupo de 3 adolescentes encontrou uma múmia no telhado de uma biblioteca abandonada lá no Japão? Esse é o mistério do corpo não identificado e mumificado da biblioteca de Akashi. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. No dia 26 de setembro de 2021, 3 estudantes do ensino médio decidiram embarcar numa aventura: explorar o prédio abandonado onde antigamente ficava a biblioteca da cidade. A Biblioteca Akashi foi originalmente construída em 1974 na cidade de Akashi, no Japão. A intenção do governo era erguer um espaço que a comunidade local pudesse alugar livros sem custo e eles investiram bastante no prédio. Era gigante, com mais de 500 mil de livros e 70 funcionários. O problema é que o local onde a biblioteca foi construída ficava meio fora de rota, tipo, ela não era próxima de nenhuma estação de metrô, não era perto de escolas e universidades, então acabava que não tinha tanto fluxo de gente quanto a prefeitura pensou que teria. Então, em 2017, a biblioteca foi realocada para outro ponto da cidade, muito mais central, bem ao lado da principal estação de metrô da cidade. O prédio antigo, no entanto, nunca foi demolido, ele só foi abandonado mesmo. Em 2020, várias cercas e fitas foram colocadas nas entradas para evitar que as pessoas invadissem. Não que isso realmente tenha impedido alguém, até porque o lugar era relativamente popular entre os exploradores urbanos japoneses. Em japonês, essa atividade se chama Haikyo, que significa ruínas. Eu não sabia que era uma atividade tão popular no Japão, até que eu encontrei um site super profissional que meio que cataloga lugares abandonados no país por categoria. Vou colocar na descrição do vídeo o nome. E no dia 26 de setembro não foi diferente. Aqueles 3 adolescentes já conheciam o local onde ficava a tal da biblioteca abandonada e eles pensaram, e se a gente entrasse lá, subisse até o telhado e aproveitasse o pôr do sol? Um tipo de atividade que eu sinto que muitos adolescentes achariam emocionante. Apesar das fitas e cercas de segurança, não era difícil acessar o prédio, sem contar que ele também não era muito alto, então não demorou muito para os 3 subirem até o topo. A expectativa era ver a vista da cidade, aproveitar o pôr do sol entre amigos, só que no instante em que os 3 adolescentes pisaram no telhado do prédio, eles tiveram uma visão muito diferente. Porque ali no cantinho eles encontraram um corpo mumificado de uma pessoa. Os meninos não pensaram 2 vezes e correram escada abaixo para ligar para a polícia. Eles nem se preocuparam muito pelo fato deles estarem cometendo uma literal infração ao invadir uma propriedade privada, porque eles estavam apavorados com o que eles acabaram de presenciar. A polícia chegou alguns minutos depois e questionou os adolescentes. E os meninos falaram que realmente saíram da cena assim que eles viram o corpo no telhado, não presenciaram mais nada.
Em seguida, o corpo foi levado para fazer autópsia e vários detalhes perturbadores começaram a ser descobertos. Foi determinado que o corpo pertencia a um homem, não se sabe exatamente a idade, mas ele estava vestindo uma camiseta levinha preta, uma calça preta e botas. Uma mochila também foi encontrada ao lado do corpo, juntamente com várias garrafas de líquido parcialmente tomadas, o que pode indicar que ele tinha passado um tempo no telhado ainda vivo. Ele não apresentava nenhum ferimento aparente, tipo algum corte de faca ou buraco de bala, e nenhuma identificação foi encontrada juntamente com o corpo. Mas o detalhe mais intrigante é que a polícia acreditava que essa pessoa tinha falecido vários meses antes, se não um ano antes. E mesmo assim, o corpo não se decompôs. Ele inexplicavelmente se tornou uma múmia. Quando eu falo múmia, eu imagino que a primeira imagem que aparece na cabeça de vocês é aquela múmia do Egito, toda cheia de bandagens, ou talvez uma fantasia de Halloween. Mas, por definição, uma múmia é um corpo humano ou animal que foi preservado intencionalmente ou naturalmente, de forma que o processo natural de decomposição tenha sido retardado ou interrompido. Essas múmias do consciente popular, que são as múmias egípcias, eram criadas de forma artificial. Os egípcios removiam os órgãos, embalsamavam o corpo com substâncias que serviam como conservantes e envolviam nas famosas bandagens. Mas um corpo também pode sofrer processo de mumificação naturalmente sem intervenção humana, por causa de fatores climáticos. Em ambientes extremamente frios ou muito secos, por exemplo, e também um local que fique bem longe de predadores, lembrem-se disso. O que não era exatamente o caso no telhado super exposto da biblioteca. Como que nenhum pássaro, tipo um corvo ou um urubu, se alimentou do cadáver? E ok, é um local bem arejado, mas deve ter ficado lá por vários meses, várias estações. Como que ninguém nos prédios ao lado, que eram super próximos, não sentiu o cheiro do corpo? Enfim, a polícia coletou uma amostra de DNA e eles não conseguiram achar nenhuma correspondência entre o homem mumificado e a base de dados que eles já tinham interno. Eles também deram uma olhada em todos os boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas dos últimos anos e não encontraram nenhuma pessoa que tivesse o perfil parecido com a desse homem. A população local, completamente horrorizada, pensava que seria um caso simples de resolver, principalmente porque o corpo estava completamente preservado. Mas a polícia simplesmente não conseguia descobrir quem era esse homem e como ele foi mumificado no telhado de um prédio abandonado. A principal teoria, montada pela própria polícia, é que o homem tenha falecido no inverno de 2020, quase 10 meses antes. Como ele não apresentava nenhum ferimento externo, a polícia acreditava que a morte tenha sido uma causa natural. E como ele claramente não estava vestido com roupas adequadas para o inverno japonês, que pode ficar extremamente frio, nessa cidade pode até atingir temperaturas negativas, tipo menos 10 graus, e ele só estava de camisetinha, a polícia acredita que ele tenha morrido de hipotermia. Quando esse caso ficou conhecido, muitas pessoas começaram a especular que talvez esse homem fosse uma pessoa em situação de rua e que talvez ele tenha invadido esse prédio para ter um lugar para dormir. Isso explicaria porque ninguém relatou uma pessoa desconhecida com essas características e porque ele não carregava uma identidade. Talvez ele fosse uma pessoa de extrema vulnerabilidade e que vivia sozinha nas ruas. Mas tem algumas pessoas que acham essa explicação muito estranha, que tem alguns furos nessa teoria. E o que eu vou falar pra vocês agora não é a minha opinião, tá? São frutos de discussões online de outras pessoas. Algumas pessoas se perguntavam por que ele estava usando apenas uma camiseta leve no auge do inverno. Algumas pessoas até apontaram que pessoas em situação de rua sempre têm um cobertor para se esquentar ou algo assim. Mas, pra ser sincera, assim, eu não sei qual é a realidade do Japão, mas eu já vi várias vezes em notícias pessoas em situação de rua realmente falecendo de hipotermia por aí. Tipo, no mundo todo. Então eu não entendo de onde as pessoas tiram que é uma coisa impossível de acontecer. Outro questionamento levantado é por que ele decidiu ficar no telhado em vez de um local mais protegido, como uma estação de trem ou até dentro da própria biblioteca. Realmente é de se questionar, mas a gente nunca sabe se a pessoa estava sob a influência de algum tipo de substância ilícita, talvez álcool, e isso impedia ele de raciocinar direito. Mas a suspeita mais forte, e talvez a única que realmente tem algum tipo de embasamento, é como que o corpo ficou tão bem conservado durante meses, várias estações diferentes,
sendo que estava num lugar super exposto, que é o telhado de um prédio. Como que o corpo não foi encontrado por nenhum predador, nenhuma ave, nenhum animal? E outro ponto é que mesmo mumificado, o corpo provavelmente exalaria cheiro, principalmente no começo. E existem vários prédios ao redor, como é que ninguém sentiu o cheiro andando pela rua? É bem estranho, então algumas pessoas suspeitam que talvez o homem tenha morrido em outro local mais protegido e depois foi transportado até o telhado. Eles até suspeitam que a pessoa que colocou o corpo ali tirou a identidade do homem, o documento, né, para dificultar a identificação. Só que por outro lado, tem aquele ponto de que várias garrafas de água meio tomadas foram encontradas no telhado, o que sugeria que esse homem deve ter passado algum tempo lá ainda vivo. Faz 3 anos que esse incidente aconteceu e até hoje não sabemos nem qual é a identidade desse homem, nem o que realmente aconteceu com ele. E parece que nem a polícia, nem a mídia vão levar essas investigações pra frente. E é muito triste de pensar que esse homem provavelmente faleceu sozinho, sem ninguém se tocar do sumiço dele, e que mesmo depois da sua morte, não parece ter muita gente interessada em saber o que realmente aconteceu com ele. Gente, mil desculpas, esse caso foi um pouco mais curto do que o normal e, pra ser sincera, menos interessante do que a maioria dos casos aqui do cafezinho. Só que como é final do ano e eu vou viajar, então eu tô tentando deixar vários vídeos prontos e eu já tô atrasada, então eu pensei, é melhor ter um vídeo curto do que não postar. Eu espero que alguém entenda. Mas agora eu vou recomendar outros vídeos melhores no canal. Eu não sei se vocês repararam, mas se você tem YouTube Music, você pode escutar os vídeos do Cafezinho Investigativo como podcast, que é o sonho de todas as pessoas e finalmente existe uma playlist aqui no canal para escutar de podcast. E eu também recomendo o último vídeo que foi postado, que é sobre o desaparecimento de uma estudante universitária lá na Coreia do Sul, que se chama Lee Yeon-hee. O desaparecimento dela é super estranho, existem várias pistas de que alguém deu um fim nela, e os principais suspeitos foi o professor e o seu melhor amigo. Enfim, esse foi o caso de hoje, a gente se vê na próxima semana com um caso muito melhor, e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.